O Estado sou eu. Frase atribuída ao rei francês Luís XIV, traduzia o grau de centralização de poderes típica dos estados absolutistas europeus. Tal forma de organização política destacava a figura do monarca, como bem caracteriza a imagem acima. Assinale a alternativa correta que expressa o papel da monarquia absolutista. Então, nós não podemos esquecermos que o rei é a própria transposição de Deus do plano espiritual para o plano terreno. Então, quando o Luís ele afirma o Estado sou eu, ele mostra todo o poder, né, absoluto que o rei representava. Então, ele jamais poderia ser questionado. E como que se representava isso aí? Então, nós vamos ver que é pela letra D, é o correto. O rei, ao simbolizar o próprio Estado francês, consegue articular o anseio do grupo mercantil em ascensão, articulando-os com os interesses da nobreza nacional. Então, nós vamos ver que ele consegue, né, fazer essa passagem do Estado medievo para a formação do Estado nacional e ele consegue, né, atender de uma forma ou de outra os anseios, não só da nobreza que já estava no poder desde a Idade Média, mas também agrupar, né, agregar esse grupo mercantil que estava em ascensão e que era tão importante para a manutenção do Estado. Por que não podem ser as demais letras? Letra A. O regente, ao aparecer publicamente com trajes suntuosos, exprimia a união entre o poder temporal e espiritual, apoiado publicamente pelo Papa em cada aparição pública. Por que não podem ser as demais letras? Letra A. O regente, ao aparecer publicamente com trajes suntuosos, exprimia a união entre o poder temporal e espiritual. Ok, essa presença aí, ela dava assim um certo ar de manutenção da ordem através do poder legitimado de Deus. Mas quando coloca apoiado publicamente pelo Papa em cada aparição pública, nós vamos ver que isso era impossível. O Papa não podia estar presente em cada aparição do governante francês, porque senão ele teria que estar nos demais. Então, portanto, essa questão, o início dela até se torna correta, mas o final a torna errada. Letra B. O monarca, ao utilizar-se da pompa e da suntuosidade, sintetizava os anseios da própria nação e dos diversos grupos religiosos existentes no território francês. Nós vamos ver que esses grupos religiosos, eles não existiam. Nós vamos ver que a Igreja Católica era a igreja oficial e ela suprimia todas as outras religiões. Por mais que elas tentassem se impor, nós vamos ver que nesse período a Igreja Católica ela consegue aí imperar aí entre os demais grupos religiosos. Letra E. Eliminar as revoltas camponesas francesas, recorrendo ao luxo e à majestade configuradas na imagem do monarca, garantia estabilidade à nação. Pelo contrário, nós vamos ver que essas revoltas camponesas francesas, elas foram recorrentes na medida em que o luxo, como vivia não só o próprio rei, mas todos os agregados em volta à nobreza, diante de uma pobreza e de uma miséria cada vez crescente na França. Então, nós vamos ver que não vai garantir estabilidade, pelo contrário, ela vai criar uma instabilidade na nação com essas revoltas populares aí das camadas francesas.